Olá, boa noite para você. 2019 foi um ano cercado de notícias tristes, nem vale a pena lembrar. Mas nós estamos em dezembro, um mês cheio de boas ações e de preparativos para a ceia de Natal e Réveillon. Costumam dizer que é uma época para se renovar as esperanças e apostar em um futuro melhor para a humanidade. Embalados pelo espírito natalino, muita gente aproveita essa temporada do ano para abrir o coração, praticar o altruísmo, fazer caridade, exercitar a solidariedade. É também nesses dias festivos que vemos doadores anônimos por toda a cidade. Distribuem quentinhas para quem vive nas ruas, adotam as cartinhas deixadas nos correios pelas crianças, organizam festas natalinas com distribuição de guloseimas e brinquedos para a criançada dos bairros. Fazem a alegria dos idosos nos abrigos. E o comércio, a expectativa é sempre animadora. As vendas de cestas natalinas aumentaram. As brincadeiras do amigo oculto impulsionam as vendas, abrindo vagas para centenas de desempregados. E por aí vai a onda de otimismo. Ah, se todo mês fosse dezembro, se o Natal durasse o ano inteiro. E no clima de Natal, por todas as coisas de hoje, quero deixar uma mensagem de Feliz Natal. Que 2020 venha cercado de boas ações. Fazer o bem sempre é o nosso tema desta noite. Olá, Camila. Boa noite, Suzete. Boa noite para você que está nos acompanhando. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Júlio César de Amorim, do Projeto de Ação e Evangelização IBVN Church, que presta assistência a pessoas em situação de rua e a dependentes químicos. Boa noite, Júlio. Boa noite. A gente também recebe aqui o Misair Lemes Júnior, secretário de Assistência Social de Goiânia. Boa noite, secretário. Boa noite a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui. E aqui ao meu lado está o professor de Jaci Davi de Oliveira, que é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, pesquisador na área de Direitos Humanos e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Camila. Boa noite, Suzete. E boa noite aos colegas Júlio, Misaí. Bom, você pode acompanhar nosso programa pelo Facebook, lembrando que esse programa foi gravado, então hoje a gente não vai ter participações. Eu vou começar falando exatamente de uma pesquisa que a Universidade Federal de Goiás fez com pessoas que vivem em situação de rua. Parece que foram contabilizados, se eu estiver errado o número aqui, se eu me ajudar, 353 pessoas como moradores de rua e 435 como trabalhadores, pessoas que trabalham na rua. A gente até conversando aqui um pouquinho antes de começar o jornal, o programa, perdão, a gente falava que essas pessoas até passam o dia na rua, mas elas têm um local para ficar. Eu vou começar com o senhor, professor. Qual que é a impressão desse censo realizado pela universidade? Bom, essa é uma pergunta importante, né? Porque no fundo as pessoas estão acostumadas a ir para as ruas e olhar e ver um monte de pessoas e falar assim, olha, está cheio de gente vivendo nas ruas. Claro, muita gente vai viver nas ruas, trabalha nas ruas, a rua é o espaço de sociabilidade, é o espaço de busca de oportunidade, mas tem uma diferença grande. Tem pessoas que, chova ou faça sol, vai permanecer ali, porque ali é o lugar que ela tem. Então você tem um universo grande de pessoas nas ruas, e a gente foi chamando e trabalhando e diferenciando, porque uma coisa é o catador de papel, outra coisa é o vendedor de semáforo, a outra coisa, né, é o morador de rua, aquele que não tem casa para morar, né? E existem várias outras categorias que a gente poderia pensar. Esse número que você falou, morador de rua, aquele que não tem casa para morar, é de toda a região de Goiânia. Os trabalhadores que a gente só pegou a região central. Significa que se a gente fosse alargar para toda a cidade, o universo seria muito maior. Então a gente pegou central e sul para catalogar os trabalhadores de semáforo, que é diferente, né? Porque você já tem outros que têm suas barracas, já estão estabelecidos, tem autorizações da prefeitura, às vezes, para tocar esse tipo de comércio que está ali perto da estrada, mas a gente está falando de trabalhadores de semáforo. E os catadores de papel foram 70 só na região central e sul. E mais, além deles, nós pegamos os trabalhadores que fazem o serviço de vigilância de carro.
Certo. Secretário, a Prefeitura também tem um censo realizado com essas pessoas em situação de rua. E eu queria saber quais as ações que estão sendo feitas nesse momento, porque a impressão que nós, a sociedade, temos é que esse número aumentou. Nós temos mais pessoas vivendo, morando com pequenas construções em papelão, em material, em lona, morando mesmo nas ruas. Bom, os dados que nós tínhamos eram do último censo, né? E aí foi necessário realizar um novo censo atualizado. A Universidade Federal tem toda uma expertise para realizar, né, um estudo técnico e qualificado, e nós partimos desses números para aplicar as políticas públicas necessárias para a população do município de Goiânia, né? Então, assim, o que nós temos aqui de números, ele nos baseia para que nós possamos investir e dar oportunidade para que essas pessoas saiam da condição de morador de rua ou na situação de viver na rua. O que nós anotamos e observamos é em relação à questão da diferença entre morador e trabalhador. Nós temos aquelas pessoas que trabalham na rua, que vigiam o carro, vendem no sinaleiro, artistas de rua, que ao final do dia eles têm o seu lar, sua casa, por mais simples que seja. E nós temos aquele público que é o público que realmente está morando na rua, que às vezes por uso de drogas, né, drogadição, álcool, problemas mentais, psicológicos e também familiares. Então existe todo um conjunto para que levou essa pessoa a estar em situação de morador de rua. Não é apenas, às vezes, um fato isolado, né, mas desde um princípio da estruturação familiar dessa pessoa. Às vezes foi uma criança que foi violentada, que via a casa dela em situações aí, difíceis, e ela se achou mais segura na rua do que na própria casa, né? E o principal desafio nosso é a questão da droga, né? Porque a rua ela é muito atrativa. A rua ela tem dinheiro, corre dinheiro na rua, né? Que as pessoas são solidárias, o ser humano ele ajuda, ele contribui, e também o atrativo do álcool e da droga. Então, para a gente tirar essa pessoa da rua, ela primeiro tem que querer, né? Porque as legislações facultam aí o direito dela de ir e vir, ela tem essa liberdade. Nós temos em Goiânia 3 casas de acolhimento, né? O abrigo Nisopré, que é crianças de 0 a 12 anos, às vezes essa criança já nasce de uma mãe que às vezes é usuária de entorpecente, ela ganha criança, já abandona na maternidade e nós encaminhamos para essa unidade nossa. Temos também a Casa da Acolhida em Campinas, que é para um público de solteiros, homens e mulheres, né? Nós temos lá uma capacidade aí de 120 a 130 acolhimentos. Uhum. E temos a Casa da Família, que é a Casa 2, né? Que nós recebemos lá pessoas aí que têm filhos, uma família constituída, e nós levamos elas para lá. Uhum. Né? Então é todo um trabalho com esse público de orientação, de buscar intermediar a família, buscar a relação, né, família e pessoa que está na rua, porque se ela está realmente na rua, alguma coisa aconteceu e esse vínculo foi rompido, principalmente no âmbito familiar. Uhum. Seu Júlio, eu imagino que no trabalho que o senhor realiza dentro desse projeto de ação e evangelização, o senhor tem ouvido muitas histórias. Sim. Por que essas pessoas estão nas ruas? Nós vimos aqui algumas situações, nós sabemos que algumas vão porque não tem mesmo lugar para ficar e outras por outros motivos. Mas quais as histórias que o senhor mais ouviu? Geralmente nós, como igreja, hoje em dia, a gente se depara com situações de vários tipos de pessoas que a gente encontra, profissionais, já inclusive teve médico, advogado, tudo em situação de rua. E a gente, nós como igreja, que a gente vê a falta da estrutura familiar. E aí entra a função da igreja, que a gente querer levar a palavra de Deus para eles, não só o alimento material, mas sim o alimento espiritual, de poder estar reservando esse momento que a maior parte daquelas pessoas já tiveram um dia na igreja, já tiveram um convívio da igreja também. Mas essas pessoas querem sair da rua? Muitas pessoas, boa parte das pessoas querem, mas
sem força, não tem força. É aquele momento assim que a gente vê que ela até quer ir, mas no momento ela acha que ficar naquela situação que ela se encontra é uma opção de vida, entendeu? Tá, a gente fez essa introdução para a gente tentar conhecer um pouquinho esses moradores, porque essas pessoas em situação de rua acabam sendo o alvo da solidariedade nesta época do ano. As pessoas, eu já presenciei algumas pessoas parando um carro, descendo com cestas de alimento, entregando para essas pessoas que moram na rua, entregando roupa. E o nosso programa de hoje, a gente quer entender um pouquinho até que ponto essas ações, elas, claro que ajudam, elas levam comida ou agasalho para a pessoa que está na rua, mas até que ponto elas não, de alguma forma, também não incentivam a permanência dessas pessoas nas ruas. Antigamente, algum tempo atrás, havia até uma campanha, né? Não dê esmola, porque a gente tinha uma outra situação, que eram muitas crianças sendo usadas por adultos para poder conseguir dinheiro, né? Hoje, qual que deve ser o papel da sociedade solidária, empática, que quer fazer alguma coisa por essas pessoas nesta época? Bom, nós temos duas situações, né? Uma é a assistência social quanto àquela pessoa e a outra é o assistencialismo, né? O assistencialismo ele é momentâneo, ele é breve, ele é passageiro, né? O fato de levar um alimento, uma comida, às vezes até uma palavra, ele é muito importante, mas ele é momentâneo. Então nós temos que trabalhar a assistência social como um todo, né? Buscando aí dar oportunidade para que essas pessoas reintegrem a sociedade. No primeiro momento nós buscamos levar essas pessoas para as nossas unidades de acolhimento, né? Ela toma um banho, ela se renova ali naquele banho, ela tem um local para ela dormir, para ela colocar a cabeça no lugar, né? E as nossas equipes de assistência social e psicóloga fazem uma primeira entrevista com essa pessoa, identifica o potencial que ela tem e nós encaminhamos aí para cursos, né? Nós temos aí, nos últimos dias agora, 2 turmas aí com 50 pessoas foram formadas, estavam na rua, já saíram, né, com uma profissão, pelo menos aquela, eu tenho a capacidade de trabalhar na panificação, né? Eu tenho a capacidade de trabalhar como atendente no comércio, então essa pessoa já sai dessa unidade com uma probabilidade de um emprego. E lembrando que o Sistema S tem nos auxiliado muito também com isso. É uma parceria entre assistência social, Sistema S, empresários, empresas e pessoas, né? Então nós, enquanto seres humanos, como cidadão, nós devemos aí estender a mão além do assistencialismo momentâneo, mas buscar de fato ajudar com que essas pessoas se reintegrem à sociedade. Mas de que forma que a gente pode fazer isso? A gente se depara muito no sinaleiro com pedintes, né? Crianças também vendendo às vezes jujuba, dizendo que é para ajudar a mãe. E perto da minha casa tem muitas famílias que ficam ali mesmo, né? Com crianças pequenas. Minha mãe já até abordou eles, perguntando se eles queriam alguma coisa, porque eu que sou mãe fico muito compadecida dessa questão do bebê ali na rua, né? No frio. O que a gente pode fazer então por eles? Sim, a Secretaria de Assistência Social do município de Goiânia, nós temos a equipe do CEAS, é uma equipe especializada em abordagem de pessoas de situação de vulnerabilidade. Primeiro, nós esbarramos em algumas questões legais, né? Porque a pessoa ela tem o direito de ir e vir, mas até um certo ponto de não ter uma exploração infantil, por exemplo, né? E aí ela é direcionada junto com o Conselho Tutelar, né, um filtro dessa criança, se ela está matriculada ou não, se ela está tendo as atividades educacionais, qual é a estrutura familiar que essas crianças têm, né? E também a questão da exploração sexual, que é um dos fatos também que implica muito nessa questão, né? Então nós, enquanto cidadãos, temos que denunciar primeiro, né? Buscar aí as autoridades competentes, no caso de Goiânia, a Secretaria de Assistência Social, nós temos uma equipe especializada, né? Essa equipe, ela dioturnamente, 24 horas por dia, fazem essas abordagens, encaminhamentos, direcionamentos. E quando é deparado com a violação de um direito, ou de idoso, ou de criança, nós temos os instrumentos legais para poder agir. Fora isso, nós temos também os enquadramentos nos programas sociais do governo federal, né? O Bolsa Família, o BPC, essas famílias, essas pessoas são direcionadas para que elas possam ser inclusas nesses programas sociais. Ela tem um acompanhamento agora
Também nós temos aí o projeto Criança Feliz, que é um acompanhamento da criança aí até os 6 anos de idade, né, onde essas crianças em situação de vulnerabilidade são cadastradas e acompanhadas por uma equipe técnica. Então, de maneira com que é um assunto muito complexo, mas quando nós, sociedade e poder público, damos as mãos, nós podemos aí de maneira conjunta contribuir para o bem dessas pessoas. Certo. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta mostrando algumas ações da sociedade organizada, de pessoas que sozinhas se mobilizam e tomam atitude e levam um pouquinho de alegria para esses moradores que vivem nas ruas. Já já a gente volta.